na Janela da Paulista, mais uma vez com muita alegria, Dr. Mauro Fisler. Dr. Mauro, uma criança que come pouco é sempre motivo para alerta e preocupação por parte dos pais? Isabel, essa é uma pergunta muito comum. Os pais sempre se preocupam quando uma criança come pouco. Às vezes, assim, se preocupam quando a criança come muito, mas a maior parte das vezes os pais se preocupam mais com a criança que não come. É uma questão de sobrevivência, de inconsciente coletivo. Quer dizer, as pessoas pensam assim: meu filho vai ficar doente, meu filho vai ficar desnutrido, meu filho não vai ganhar peso, meu filho não vai crescer, meu filho não vai sobreviver. Então essa é uma característica que chama muita atenção. Então a gente deixa algumas vezes de perceber que a criança come pouco porque é a característica dela, é a característica individual dessa criança. Algumas crianças realmente comem menos do que outras, é por isso que a gente precisa avaliar quantidade, qualidade, equilíbrio, variedade e uma série de outras coisas que são importantes além da comida. Será que essa criança dorme? Será que ela está se divertindo adequadamente? Será que ela está com humor adequado? Ela vai bem na escola? Ela está se desenvolvendo bem? Então a comida é uma parte pequena do dia a dia da criança, mas os pais se preocupam muito mais com isso do que o outro. Então uma das grandes preocupações que a gente tem são com algumas intervenções excessivas que algumas vezes os pais, os familiares e muitas vezes os profissionais de saúde exercem para tentar cobrir essa queixa que é tão frequente. Bom, mas antes de tomar uma providência, precisa uma avaliação para saber se está normal esse tipo de coisa ou se não, né? Ou vai tomando providências sem saber isso antes. Exatamente, essa é uma característica que a gente se preocupa muito, tanto aqui no Brasil como no mundo todo. Inclusive nós estamos agora coordenando um consenso latino-americano de diagnóstico sobre crianças que não comem, exatamente para que todo mundo tenha uma ideia igual e a gente consiga ter diagnósticos semelhantes, da mesma forma que existem para outras doenças, para que a gente não trate coisas que não são para serem tratadas e que a gente deixe de tratar algumas coisas que poderiam ser trabalhadas. Então, o diagnóstico é essencial, avaliar a criança como um todo, ter uma avaliação holística da criança e não apenas da alimentação, reconhecer o ambiente, como essa criança se comporta na escola, com os avós, com outros cuidadores, como que ela é em diferentes períodos da sua vida e não simplesmente tentar entuchar comida. Principalmente porque a gente não tem uma ideia muito clara do quanto que uma criança tem que comer. Eu já discuti isso contigo umas vezes, que a gente sabe dar nutrientes. Eu sei quanto dá de cálcio, de ferro, de vitamina A, vitamina D, mas será que eu sei quanto eu tenho que dar de macarrão? Qual o tamanho do bife que uma criança tem que comer? Não, cada um tem o seu apetite. E isso é uma das coisas que nos preocupa, porque os pais muitas vezes aumentam a quantidade baseada na sua própria vivência ou no que eles acreditam ser correto. Então, uma coisa comum é o fundo do prato. Que prato? Que tamanho de prato? Então, dar muitos alimentos, dar muitas coisas e volumes que são arbitrários podem ser às vezes excessivos para algumas crianças. E aí ela acaba engordando? Ela pode engordar ou ela pode comer acima do que ela precisa e ela pode então ou perder nutrientes que não vão ser absorvidos porque ela não precisa, ou ela vai armazená-los e vai acabar ganhando peso. E outras medidas? Existem outras medidas que são receitadas, digamos? Sim, é super comum que, por exemplo, os pais prescrevam muitas vitaminas, minerais, baseados numa crença de que esses produtos podem aumentar o apetite ou o ganho de peso. A outra coisa é a utilização indiscriminada de suplementos. Para isso, nós também temos um guia, um padrão de utilização de suplementos que os médicos podem consultar quando eles sabem que precisa ver alguma coisa a mais. Porque eu tenho suplementos que têm muito mais calorias, eu tenho suplementos com mais proteínas, eu tenho suplementos que associam calorias e proteínas, eu tenho suplementos que são utilizados cada um com a sua indicação. Não é porque o produto é vendido na farmácia sem prescrição que ele pode ser utilizado sem nenhuma orientação.
Então é muito importante que seja utilizado na dose correta, pelo tempo adequado, pela condição adequada para que o suplemento serve e especialmente tendo experiência no processo. Não é porque alguém falou que é bom que eu devo utilizar para essa criança, porque pode fazer o efeito exatamente contrário ao que a gente gostaria. Quer dizer, no caso de você estar desconfiado que seu filho não está comendo o suficiente, não faça nada a não ser levá-lo a um pediatra para uma boa avaliação. A gente sempre discute, a melhor pessoa avaliação. para buscar ajuda é sempre, primeiramente, o pediatra, e se ele precisar, ele vai buscar ajuda de outro especialista. Ok, muito obrigada, doutor Paulo. Obrigado, Isabel, obrigado a vocês.